monstro, a minha esperança. Tu és meu cântico e a minha força. Por tempestades eu ouço a tua voz em meio à escura noite. A tua palavra de amor retira o pavor. Agora eu achei descanso, minha rocha firme, meu fundamento, graças ao teu amor, graças ao teu amor, graças ao teu amor, vivo eu. Baixo de tuas asas me abrigo, te estou seguro, que és meu escudo, minha fortaleza. Oh, leva-me para a rocha mais alta, e ali eu te palavra de amor retira o pavor. Agora eu achei descanso, minha rocha firme, meu fundamento, graças ao teu amor, graças ao teu amor, graças ao teu amor, vivo eu. Tua palavra de amor retira o pavor. Agora eu achei descanso, minha rocha firme, meu fundamento, graças ao teu amor, graças ao teu amor, graças ao teu amor, vivo eu. Meus irmãos, a paz do Senhor, mais uma quarta-feira, mais uma vez juntos. Nós estávamos estudando o capítulo 28 de Ezequiel sobre uma sociedade longe da presença de Deus e por isso fomos estudar Gênesis 2 e 3. E hoje eu gostaria de terminar com o versículo 24. Gênesis 3, versículo 24. E expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden e o refugia de uma espada que se revolvia para guardar
o caminho da árvore da vida. Então, aqui, meus irmãos, nós estamos vendo novos seres, que são esses anjos, os querubins. E o que eles estão fazendo aqui? Eles estão guardando o caminho da árvore da vida. Por causa do pecado, o homem, então, ele não tinha mais acesso à árvore da vida. E eles estão ali, guardando esse caminho. E tem outras passagens da Bíblia também que você vai, então, encontrar esses mesmos querubins. Nós temos também em Êxodo capítulo 36. Êxodo capítulo 36, versículo 35. Então, nós temos aqui o tabernáculo. O tabernáculo, na época de Moisés, feito de panos, tinha o santo lugar e o santíssimo lugar. E para separar um lugar do outro, para que o homem não tivesse acesso direto ao trono de Deus, o santíssimo lugar, tinha-se um véu. Então, olha aqui o versículo 35. Fizeram também o véu de estofo azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Com querubins o fizeram de obra de artista. Então, ninguém entrava no Santíssimo Lugar, somente o sumo sacerdote podia entrar. E tinha, então, esses guardiões ali representados nesse véu. No capítulo 36, também de Êxodo, você vê o propiciatório. O que é o propiciatório? Dentro do Santíssimo Lugar tinha a Arca da Aliança. Essa Arca da Aliança tem uma tampa feita com uma só peça de ouro. E nelas também estavam esculpidas os querubins onde se entroniza o trono de Deus. Eu vou ler o versículo 7. Fez também 2 querubins de ouro batidos fez nas 2 extremidades do propiciatório. E aí os irmãos podem continuar essa leitura. Então vocês podem ver como esses seres viventes, eles formam uma unidade com o Deus Criador, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E eles são a mesma imagem de Deus. Eles guardam, né, o trono de Deus. Eles estão ali também para fazer o juízo que é o afastar, né, do homem da presença de Deus. E, meus irmãos, o nosso livro Ezequiel é um dos livros que mais falam sobre esses guardiões, sobre esses querubins, e é falado de vários detalhes, de como o Espírito de Deus guia os querubins, como eles são um só pensamento, uma só mente com Deus, com o Espírito. E também fala sobre a face deles. E a face desses querubins se identificam com os aspectos de Cristo, os aspectos da face de Cristo. Então, isso você pode ver em Ezequiel capítulo 1, que os irmãos podem estar refazendo essa leitura. Ezequiel capítulo 1, eu vou ler o versículo 10, que fala sobre a forma desse rosto, desses querubins, que mostra o rosto de Cristo, as faces de Cristo. A forma de seus rostos era como o de homem. À direita, os 4 tinham o rosto de leão, à esquerda, rosto de boi e também o rosto de águia, todos os 4. E aí vocês podem ler todo o capítulo e vão ver como eles são guiados pelo Espírito de Deus. E eles se movimentam, eles estão em atividade. Quero agora pular para o capítulo, Ezequiel capítulo 10. Ezequiel capítulo 10, meus irmãos. Ezequiel capítulo 10, a partir do versículo 14.
E aqui também a gente vê muito sobre esses guardiões, com esses rostos. Versículo 14. Cada um dos seres viventes tinha 4 rostos. O rosto do primeiro era rosto de querubim, o do segundo, rosto de homem, o do terceiro, rosto de leão, e do quarto, rosto de águia. Os querubins se elevaram. E aqui, meus irmãos, nós estamos falando da época em que Jerusalém tinha o templo. Só que as pessoas se afastaram de Deus, elas corromperam seu coração, não eram fiéis, se tornaram idólatras. E aí Deus tomou uma decisão de se elevar, de sair, de tirar a sua presença, a sua glória do templo na época aqui, onde então, quando Deus se eleva, quando sua presença sai, vem então o Império Babilônico e destrói o templo e a cidade de Jerusalém. Então vamos ver aqui o versículo 14 e versículo 15. Os querubins se elevaram. São estes os mesmos seres viventes que vi junto ao rio Quebar. Andando os querubins, andavam as rodas juntamente com eles, e levantando os querubins as suas asas para se elevarem sobre a terra, as rodas não se separavam deles. Parando eles, paravam elas, e elevando-se eles, elevavam-se elas, porque o espírito dos seres viventes estava nelas. Então essas rodas que se movimentam, que circulam, são o espírito dos seres viventes, e também o espírito de Deus guiava, e assim é uma só unidade. E aqui Deus está abandonando o templo. Então olha como se parece com a nossa história do paraíso, certo? Deus está abandonando o templo. Olha o versículo 18. Então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Os querubins levantaram as suas asas e se elevaram da terra à minha vista quando saíram acompanhados pelas rodas. Pararam à entrada da porta oriental da casa do Senhor. E a glória do Deus de Israel estava no alto sobre eles. Então Deus se eleva, ele sai do templo. E aí vem o juízo, porque não há mais a presença de Deus. Então, meus irmãos, agora os irmãos estão vendo como eles são, quem eles são. Eles são guardiões e eles também têm essa tarefa, né? A questão do juízo do Senhor. Quando o trono de Deus se eleva, quando ele sai do templo, quando ele sai da vida dos homens, então vem o juízo. E isso também está no livro de Apocalipse também. Apocalipse, capítulo 4, Apocalipse 4, versículos 7 ao 9. O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo semelhante a novilho, o terceiro tem um rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia que está voando. Então, são todas as características de Cristo Jesus, né? O homem, o leão, o boi, a águia. Versículo 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia, nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e há de vir. Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos,
Os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono. Meus irmãos, então, eles estão ligados ao trono de Deus, eles estão ligados à presença de Deus. Eles são uma só mente, uma só unidade. Eles têm a imagem de Cristo em si. E eles guardam o caminho para a árvore da vida, como a gente viu em Gênesis capítulo 3, versículo 24. E vocês vão ver então que essa forma deles não é uma forma física, porque eles não são osso e carne, eles são seres espirituais, mas eles têm em si a mesma imagem e semelhança de Deus. Eles têm a glória de Deus em si. Esses querubins, certo? Nós estamos falando de qualidades espirituais. Eles estão ligados a Deus também pela palavra. Eles conhecem a verdade de Deus, eles conhecem a vontade de Deus, eles conhecem Cristo Jesus, eles sabem tudo a respeito de Deus, certo, meus irmãos? E eu gostaria de falar um pouco mais sobre essa espada que eles carregam, essa espada que eles conhecem. Eu gostaria de ler então em Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, essa espada tem a ver com a palavra de Deus, a vontade de Deus, aquilo que Ele diz. Olha só, e essa espada, essa mesma palavra, ela impede o homem a ter acesso à árvore da vida, quando o homem desobedece essa palavra. Gostaria também de ler em Apocalipse capítulo 1. Apocalipse capítulo 1, versículo 16. Aqui fala sobre Cristo Jesus. E Jesus, ele também tem essa palavra, ele também tem essa espada. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da sua boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então aqui nós estamos vendo um Cristo que também tem essa palavra. Essa palavra ela é muito importante. Apocalipse 2, versículo 12. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes. Então, Cristo, ele falou as palavras do Pai. Ele mostrou aqui na terra a vontade do Pai. Essa palavra é uma espada de 2 gumes. E essa palavra pode nos salvar ou essa palavra pode nos ferir. Depende da nossa decisão. E esses querubins, esses guardiões, eles também são guardiões dessa palavra. Eles estão em uma só unidade. Gostaria de ler o versículo 16, Apocalipse 2:16. Portanto, arrependa-te, e se não venho contra ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Então, é uma coisa só. Os querubins, eles estão envolvidos também com essa palavra. Arrependa-te dos seus pecados, volte. E se não, venho a ti sem demora, e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Apocalipse 19, versículo 15.
Sai da sua boca uma espada afiada, para com ela ferir as nações, e ele mesmo as regerá com cetro de ferro, e pessoalmente pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, então, aqui foi o que aconteceu no paraíso. O homem foi expulso, certo? É uma espada. Se você não é obediente à palavra de Deus, se você não é obediente à voz do Senhor, à vontade de Deus, nessa comunhão, nesse amor, você está afastado. E essa palavra é uma palavra afiada que fere, que fere. Gostaria de ler o versículo 21. Apocalipse 19, versículo 21. Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava montado no cavalo. E todas as aves se fartaram das suas carnes. Então veja, lá no jardim, até o Apocalipse, nós vemos os seres viventes e nós vemos Cristo Jesus com a sua face, com as várias formas da sua face, do seu caráter, com a palavra de Deus. Ele não pregou o que era seu, ele pregou o que era do Pai, como diz no Evangelho de João. E nós, meus irmãos, o que nós vamos fazer com essa palavra? O que nós vamos fazer? Nós queremos voltar. Nós fomos expulsos da presença de Deus, mas queremos ter novamente esse acesso ao trono de Deus. Como iremos fazer? Porque nós temos ali esses guardiões que estão impedindo o caminho para a árvore da vida. Porque fomos contra a palavra de Deus, porque fomos contra a vontade do nosso Criador. Eu gostaria de ler então em Mateus, meus irmãos, Mateus capítulo 27, versículo 51. E glórias a Deus, aleluia, pelo que Cristo fez por nós. Deus nos amou primeiro e enviou seu Filho Jesus Cristo como homem, esse lado humano. Ele se fez homem, se desfez dos atributos divinos, viveu nessa terra e morreu pelos nossos pecados. Foi o Cordeiro de Deus. E quando Jesus morre, quando ele morreu por nós, eu gostaria agora de ler o versículo 51. Eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. Meus irmãos, o véu se rasgou, onde estavam aqueles guardiões, agora eles se afastam, certo? Porque foi rasgado pelo sangue de Cristo Jesus. Temos acesso novamente ao paraíso, nós temos novamente acesso ao trono de Deus, a essa comunhão, e podemos ter a imagem de Cristo Jesus em nós, as suas faces em nós, como as do querubim, certo? Então, eis que o véu do santuário se rasgou em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E depois que nós tínhamos lido Gênesis 3:24, o acesso agora em Cristo Jesus não é mais impedido. E isso é uma coisa certa que podemos crer. Isso está em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19. Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Meus irmãos, existe um novo caminho. Primeiro os guardiões barraram esse caminho para o paraíso, mas agora podemos entrar com
coragem, com intrepidez pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. A sua carne abriu um novo caminho para esse acesso ao trono de Deus. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Amém e amém. Então agora, meus irmãos, os querubins, eles estão aí no juízo, eles estão entronizados no trono de Deus, adorando a Deus. Mas para nós existe também um acesso direto, um acesso de volta, que é por meio do sangue de Cristo Jesus, o sacrifício de Cristo na cruz. E esse sacrifício de Jesus perdoa, nos lava dos nossos pecados, nos faz justos novamente diante de Deus, certo? Podemos estar justos, com uma nova vestimenta, revestidos de Cristo Jesus, e podemos agora com intrepidez novamente entrar e ter acesso ao paraíso, ao reino de Deus. E sabe, meus irmãos, a imagem de Deus está em nós. Isso significa que nós temos essas faces: a face do leão, a face do homem, a face da águia, a face do boi e a espada. Essa espada não está somente com Cristo e com os querubins, mas conosco também. E eu gostaria de terminar com Efésios capítulo 6, versículo 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. É uma só coisa, o Espírito, a palavra de Deus. E todos aqueles que servem a Deus, que servem a Cristo Jesus, têm essa imagem, a imagem de volta em nossos corações. Amém e amém, meus irmãos. Eu gostaria de orar. Senhor Jesus, muito obrigada pelo seu sacrifício. Muito obrigada por essa oportunidade. Muito obrigada por esse novo e vivo caminho que foi o seu corpo que você deu por nós, a sua vida, o seu sangue, para que nós pudéssemos novamente retornar ao Santo dos Santos, a ter novamente comunhão plena com o Pai, com o Criador e contigo, Senhor. Amém, amém. Muito obrigada pelo seu sacrifício na cruz. Inscreva-se nesse canal, deixe seu like. Pastor Natanael, isso mesmo. Vamos nos alimentar dessa palavra viva e eficaz. É uma espada de 2 gumes. Mas essa palavra nas nossas vidas significa voltarmos a ter a semelhança e a imagem do Deus Criador, de Cristo Jesus. Somos também guardiões da palavra de Deus, guardiões. Não queremos mentiras, queremos a verdade, a verdadeira palavra de Deus. Amém e amém. E meus irmãos, espero os irmãos quarta-feira que vem, porque quarta-feira que vem iremos estudar o capítulo 28 de Ezequiel. Amém e amém.